7 é o Citrus aurantium. O Citrus aurantium é um extrato obtido das cascas das árvores das laranjeiras amargas. E é um medicamento que ele contém um extrato que na realidade ele contém uma certa quantidade de sinefrina. Então ele atua aumentando o metabolismo e atua também na lipólise, que é a quebra da gordura. Eu gosto bastante do Citrus aurantium. Ele também é utilizado na medicina chinesa para tratamento de algumas coisas dentro da medicina chinesa que eu desconheço. É um assunto que eu não tenho conhecimento para falar sobre. Mas dentro da medicina ortomolecular e até dentro da parte de endocrinologia esportiva, ele é bastante interessante no processo de emagrecimento e no processo de queima de gordura geral, porque ele tem essa ação termogênica, que é uma ação realmente potente, uma ação forte, que ele age em receptores predominantemente adrenérgicos. Eu gosto bastante. Tem até alguns termogênicos que vêm de fora, tem Citrus aurantium. Você manipula para você? Já manipulou? Já manipulei. E? Já manipulei. É realmente bom. Você fica, assim, ele te acelera sem te dar desconforto, né? Taquicardia e irritação, igual o Morosil. Ele é uma planta que, assim, ele tem talvez ela tenha até um efeito também adaptógeno. Dá uma estabilizada assim no humor, te deixa mais acelerado, mas sem te deixar mal, sabe? 8, que é o Zingiber officinale, que nada mais é do que o gengibre que a gente usa normalmente na nossa cozinha. No feijão, para diminuir a produção de gases. E nos chás, né, nas preparações que a gente faz normalmente. Ele pode ser manipulado como extrato ou pode ser utilizado também na alimentação usual. Tem propriedades que são anti-inflamatórias, algumas propriedades antibióticas, propriedades digestivas, que é bastante interessante do gengibre, e acelera um pouco o metabolismo. Tem uma propriedade termogênica também. Então, assim, na realidade eu gosto mais de usar o gengibre não nas preparações, não nas formulações. Às vezes eu até uso uma quantidade pequena para potencializar o efeito de alguma coisa, de algum outro componente nas formulações. Mas eu prefiro utilizar o gengibre mesmo in natura, nas preparações, nos alimentos, colocando no feijão. Lá em casa de gato. Igual a gente coloca lá em casa. No suco, no chá, ferve o gengibre na água e depois faz o chá naquela água do gengibre. Então eu utilizo mais o gengibre e oriento também a utilização dele mais assim. Eu acho mais eficaz e mais barato também, menos oneroso você utilizar dessa forma. Pode ser em pó também, que também é barato, gengibre em pó. Número 9. Número 9. Inseia. O inseia, na realidade, ele é um redutor da absorção de carboidratos. Ele é muito utilizado principalmente para pacientes que são obesos e que têm hiperinsulinemia, ou seja, que têm um excesso de insulina, ou pacientes até que têm um diabetes tipo 2, mais obesidade ou síndrome metabólica. Então ele atua bastante nessa questão aí de insulina. Bastante interessante, principalmente nesses casos, ou em casos de pacientes que já estão começando a ter uma elevação dessa insulina. Claro que isso tudo tem que ser dosado para cada um, né? Cada paciente se adapta melhor com uma determinada dosagem, mas é uma substância realmente interessante. Número 10, Loat. O Loat, na realidade, ele é um combinado de plantas, casca, semente, umas plantas de origem indiana. E esse combinado ele tem uma ação principalmente em tecido adiposo e ele age ali inibindo a adipogênese, ou seja, ele inibe que mais gordura seja depositada ali naqueles favozinhos de gordura. Eu vou fazer uma analogia, vocês vão entender. E estimula a lipogenólise,
Ou seja, estimula a quebra de gordura. Quebra e saída de gordura para a corrente sanguínea. Ou seja, ele ajuda a queimar a gordura, é um queimador de gordura. Não interfere na questão de saciedade, nada disso. Talvez com o tempo, depois de você utilizando um tempo, quando você vai reduzindo essa gordura, a gente já sabe que tem uma relação também de diminuição da saciedade conforme o paciente perde peso, mas não diretamente pelo load, certo? Então vamos lá. Tecido adiposo da seguinte maneira, pensa num favo de mel. Paulinho vai botar um favo de mel aí que eu já sei. Pensa num favo de mel, tá? Aquele favo de melzinho ali cheio de melzinho. Quando você esvazia aquele favo de mel, ele só murchou, certo? Ele só murchou, mas eles continuam todos ali. Quando você enche, estão as mesmas quantidades de favo. Esse, basicamente, é o processo de emagrecimento. Na realidade, você diminui esses favos a hora que você faz uma cirurgia, né? Uma lipo. Aí você realmente tira o favo dele de dentro. Mais ou menos isso, explicando de uma maneira bem simplificada o que acontece no processo de emagrecimento, certo? Tem aquele culote, sabe? Ou uma gordura aqui e tal. O Meratrin, ele ajuda mais nessa gordura, porque o efeito do Meratrin, que é o 10, o efeito do Meratrin, ele é inibir a expressão do PPAR-gama, que é um gene que está relacionado à produção de novas células de gordura. Normalmente, cada pessoa ela tem uma tendência a ter mais células de gordura em um lugar e menos em outras, né? Daí que vem a questão do biotipo, eu acumulo aqui, eu acumulo aqui, eu acumulo aqui. Então, já que você vai inibir esse gene que estimula a produção de novas células de gordura, você acaba reduzindo medidas, principalmente naqueles lugares que você tem mais tendência a acumular. É legal, tem um resultado legal, principalmente nesse quesito e quando associado, né? Então falamos aí de 11 fitoterápicos, que são alguns dos que eu considero mais interessantes. Sim. Fitoterápicos de verdade. Sem reticência. Sem aspas. Fitoterápicos sem aspas. Porque a gente viu muita coisa por aí dizendo que é um medicamento super 100% natural que ajuda a emagrecer, e na realidade era um monte de remédio mesmo para emagrecer misturado com um monte de farinha. Então, fiz essa lista desses 11 que são os que eu selecionei. São, claro, que o uso de fitoterápico, o fato de uma coisa ser natural, foi aquilo que eu falei, não significa que ela seja inócua. Então, eu sempre acredito que a gente precisa individualizar, nós como profissionais da área de saúde, a gente precisa individualizar muito bem aquele paciente, escutar aquele paciente muito bem, entender a necessidade real dele, para que a gente possa melhor indicar aquilo que vai de fato contribuir. Porque eu sou desse pensamento, se eu posso passar alguma coisa que vai contribuir, eu vou passar, eu vou orientar meu paciente. Eu faço dessa maneira, eu ajo dessa maneira, tá? Então, se for para passar alguma coisa que a paciente quer, mas aquilo não vai ajudar, eu não vou prescrever, eu não vou indicar. E se for uma coisa que eu não acredite que funciona, não adianta que eu não é aquela história, né? Eu não vendo aquilo que eu não compro, eu não vendo nada na realidade, né? Eu sou uma prestadora de serviços, mas eu não indico uma coisa que eu mesma não acredito. Então, esses são alguns dos que eu realmente vejo um resultado e que eu prescrevo com frequência, certo? Lembrando que isso, tudo que eu falei aqui, não substitui uma avaliação médica individualizada, não substitui uma mudança no estilo de vida, uma mudança na tua alimentação, uma mudança na tua rotina de atividade física, uma implementação da atividade física. Isso não substitui. Não adianta você achar que você vai tomar espirulina, que você vai emagrecer sem fazer nada. Não vai.
Tô aqui para falar real para você também, entendeu? Não vai. Pode tomar tudo junto, que se você não fizer aquilo que precisa ser feito de fato, que é mudar a alimentação e fazer atividade física, filho, você vai estar rasgando o teu dinheiro. Isso é tudo pequenas bengalas durante um certo tempo. Sim, a bengala. Hã? Sim, sim. Os medicamentos, eu sempre falo isso para o paciente, falo, olha, o remédio, ou o fitoterápico, ou as formulações, que a gente também vai falar das formulações, eles funcionam como uma bengala, tá? Então, é um suporte, né? Uma muleta que você está utilizando naquele determinado momento. Mas aproveita que você está utilizando essa bengala e modifica o seu estilo de vida enquanto isso. Eu estou te dando um suporte. Toma, você precisa de um suporte para a gente organizar esse metabolismo. O suporte está aqui, tá? Então nós médicos, a gente dá esse suporte, ó, suporte medicamentoso, é disso que a gente entende. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vamos corrigir isso aqui, esse hormônio está deficiente, esse hormônio está demais, e a gente organiza isso, ou deveria ser assim, a gente organiza esse metabolismo para que você tenha a sua resposta ótima, tá? Só que, se você não mudar isso de uma maneira definitiva e incisiva, a sua alimentação, o seu estilo de vida, e daqui eu não estou falando de dieta, porque isso também é uma coisa que vocês têm muito em mente, são escolhas. Então a escolha que você está fazendo na sua alimentação, cara, não vai funcionar. Você vai pegar emprestado e depois vai devolver. Vai ficar nesse pega emprestado e depois devolve. Pega emprestado e depois devolve. Eu não quero isso para você. Eu quero que você tenha um resultado definitivo. Que? Meu sonho, você sempre fala. Então, o meu sonho é que você tenha um resultado que seja definitivo. Entendeu? Eu quero resolver o seu problema de uma maneira definitiva. Eu sei que você fala pra Por mim, isso que meu sonho é esse. Eu quero resolver o problema do meu paciente de maneira definitiva. Eu não quero ficar prendendo a pessoa no meu consultório a vida inteira. Eu quero que vocês possam caminhar com as próprias pernas. Tanto que eu tô aqui fazendo isso aqui de graça, né? Tô gastando meu sábado do meu marido, pra gente fazer esse vídeo aqui pra você e te informar essas coisas. Eu acho importante que vocês saibam disso, né? E de coração. É muito de coração mesmo. Estou fazendo isso de coração. Eu acho que é importante vocês terem conhecimento disso, vocês saberem que não existe fórmula mágica, existem sim alguns recursos que a gente pode utilizar. Esses são alguns, os outros que eu falei nos outros vídeos também são alguns desses recursos, mas são somente recursos para te ajudar, muletas. E você precisa modificar de fato aquilo que você está fazendo com você. Tá tudo no site, isso por escrito. Isso tudo tá lá escrito no meu site. Tudo que eu falo aqui, para quem gosta de ler, não quer ficar me ouvindo aqui, a voz da Salir é muito chata, não sei, não quer ficar me ouvindo, pode entrar lá no meu site e olhar as coisas que eu tenho lá escrito. Tem essas coisas todas discriminadas. Eu vou botar o link, eu não, né? A Paulinho vai botar o link aí pra mim, em algum espaço por aqui. E aí vocês entram lá na descrição e dão uma olhada, ver se vocês gostam, mandem e-mail, né? Deem o seu feedback. Isso pra gente é sempre muito importante, muito bem-vindo. Tá bom? Um beijo e tchau! Falei muito.